Oi, 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 rapaziada. Começando mais um 11 FM, o podcast aqui da nossa página 11 contra 11. Estou aqui com o Lucas, integrante da página, para fazer mais um podcast para vocês. Estamos invictos, hein, Lucas? Algum recado aí para a rapaziada? Continuamos invictos, enquanto não tiram a gente daqui, somos igual o Jorge Jesus no Maracanã. Queria começar só deixando o nosso ato de repúdio aos atos racistas contra o Marinho, né, daquele verme, como o Marinho mesmo disse, lá da rádio, na verdade, que foi preconceituoso com o Marinho por causa da cor de pele. Isso não existe, não devemos mais estar falando disso em pleno 2020, mas infelizmente acontece de novo e a gente quer manifestar nossa repúdia no primeiro podcast pós esse ato racista. Valeu? Com certeza, 11 contra 11 vai estar sempre contra o racismo, sempre contra os racistas. E manifestamos aqui todo o nosso apoio ao Marinho, que infelizmente a gente ainda tem que lidar com esses idiotas em 2020. Estaremos sempre contra o racismo. Marinho, tamo junto. Mas vamos começar falando também de outro assunto que a gente não queria estar falando, né, que é o Covid, que é a situação da pandemia, que botou a gente em um ano totalmente diferente, em um ano que o Campeonato Brasileiro vai ter um novo formato, né? O campeonato vai ser disputado em 2020, vai terminar só em fevereiro de 2021. Você acha que isso muda muito o campeonato? Essa mudança no formato pode fazer muita diferença? Primeiramente, eu acredito que a gente não queria estar falando nesse contexto sobre futebol brasileiro, né? Casou terrivelmente do campeonato começar justamente na semana que vamos completar 100 mil mortes, e acho que isso é bastante significativo para o futebol brasileiro e para a volta do campeonato. Não acho que era a hora ainda de voltar, acho que o esforço era para conter a pandemia, que não para de crescer no Brasil, mas já que está voltando, a gente tem que cobrir o nosso papel. Acho que muda muito, torna o campeonato talvez mais igual, por mais que tenha a questão de substituições favoreça os times grandes. Os times grandes ainda não estão naquela, né? O Flamengo, que era o grande favorito para a gente, ele acaba que perde seu técnico e a gente não sabe como é que o Domi vai suprir essa demanda. Acredito que continue sendo em questão de elenco, em questão de futebol, entrosamento e tal, o time que ainda é o time a ser batido no Brasil, mas você pode pegar aí Palmeiras, que era um grande favorito, Grêmio, que era um grande favorito, a disputar o título ali para o Flamengo, ainda não estão naquela, né, no ápice. O Inter, que jogava um bom futebol também antes da pandemia, voltou da pandemia jogando menos. Enfim, acho que nesse sentido vai mudar bastante e a gente perdeu aquele favoritismo tanto em cima quanto embaixo. Como eu falei, são jogos muito comprimidos, são 9 jogos em um mês, só em agosto, ou seja, é muito jogo. A gente vai chegar na 10ª rodada em um mês. Tipo, daqui a um mês a gente vai estar falando que a gente está na 10ª rodada do Brasileirão, sabe, no nosso podcast. Então eu acho que isso já gera bastante dúvida de como vai ser. São 30 pontos disputados. Até lá já vai ter alguns times que já vão estar disparando para começar a disputar um título e outros times que vão estar disparando para começar a disputar embaixo. Exatamente. Um quarto, praticamente, né? Mais de um quarto do campeonato já vai ter sido jogado e já começa a dar aquela desenhada de quem vai brigar pelo quê. Falando disso, todo ano tem os times que caem da primeira divisão e os times que sobem para a primeira divisão. E a gente sabe que normalmente a briga de quem sobe é se manter. A briga de quem sobe é se consolidar na primeira divisão, na Série A do Brasileiro. E nesse ano a gente tem Bragantino, Atlético Goianiense, alguns times que vêm da segunda divisão, Fortaleza. E eu queria te perguntar quem você acha que está nessa briga ali de contra o rebaixamento, quem começa o campeonato com essa perspectiva, né? Pelo menos no papel, no primeiro momento. E se você acha que tem algum desses da Série B, talvez o Red Bull Bragantino, pelo investimento que tem feito, né? Se pode brigar por algo a mais. Você acha que como que está essa briga aí lá embaixo? Eu acho que os times que subiram, a maioria deles vão disputar embaixo. Eu acho que Atlético Goianiense e Sport é claro de disputarem embaixo. O Sport está muito mal das pernas. E o Atlético Goianiense está sendo limado pelo próprio estado do Goiás, né? Estado do Goiás que eu estou falando é o estado como parte federativa da União, né?
O Uhum. Goiás hoje, o Centro-Oeste é o epicentro da doença junto com o Sul. Então, assim, é a parte ali onde está tendo muito problema de coronavírus. Então, acho que tanto o Atlético Goianiense como o time do Goiás vão disputar embaixo. O Goiás perdeu peças importantes, como o próprio Michael, que veio para o Flamengo. Também acredito que dispute embaixo. O Curitiba talvez não, mas não me surpreenderia disputar embaixo. Acredito que o Vasco vai disputar embaixo. Dentro dos times do Rio, acho que por causa da desorganização da diretoria. O Vasco, todo mês acontece uma coisa diferente, pode ficar tempo sem pagar salário, ainda mais no meio da pandemia. Então não duvido que o Vasco dispute embaixo. Eu acho que fica por esses times aí. E dos que subiram, acredito que o Braga Bull, né? O Bragantino, seja o time que mais vai dar trabalho. Não acredito que o Bragantino belisque uma Libertadores nem nada, porque acho muito difícil o time que ainda está em estruturação. O próprio Red Bull, que é quem administra o Bragantino, já sabe que é um trabalho a médio prazo, e eu acho que o objetivo deles hoje é ficar na Série A. Eu acho que ficar na Série A é um objetivo muito plausível para um time que tem contas equilibradas, tem um futebol bem vistoso. Deu trabalho ao Corinthians agora nas quartas de final do Paulista. Então, eu aposto que o Bragantino consiga ficar. E é basicamente isso. Tem os outros dois times do Rio também, né? Que a gente vai comentar. Exatamente. O Bragantino vem investindo bastante, mas é como você falou, né? Tá começando agora. Pode ser que as apostas deem muito certo. Tem jogadores muito bons. O Arthur, que joga na ponta direita, é muito bom jogador, muito jovem. Tem o Cleiton, que trouxe do Galo. Tem o Alejandro, que trouxe do Galo também. Então, mas são jogadores novos. Se encaixar, se der tudo certo, maravilha. Pode ser que já tenha um resultado imediato. Mas, como você bem frisou, a proposta é um trabalho mais a médio e longo prazo e que tem tudo para dar certo, está muito bem estruturado. O Bragantino vem para se manter, mas sonha com dar uma beliscada ali mais em cima. Você acha que quais times que estão ali pensando mais nessa parte de cima da tabela, em brigar por uma Libertadores? Quem são os times que estão mais cotados aí para beliscar uma vaga na Libertadores, que começa como G4, mas quem sabe que pode abrir um G5, um G6, às vezes cresce a possibilidade no meio do campeonato para alguns times. Não, eu acho que hoje a realidade do futebol brasileiro é ter pelo menos um G5, G6, porque eu acho que quem disputa a Copa do Brasil, principalmente com o modelo que vai ter de jogos. Hoje teve a apresentação do Domi no Flamengo e uma pergunta muito, muito interessante foi do Vene Casagrande, que é setorista, e ele perguntou como é que ele via o Flamengo jogando 55 jogos até fevereiro, se chegasse à final de Copa do Brasil, Libertadores e disputando o Brasileiro até o final. Ou seja, são 50 jogos. 55, 56, alguma coisa em torno disso. Mas mais de 50 jogos, enfim. Então, acho que quem vai disputar o Brasileiro, a Copa do Brasil vai ser quem está ganhando o Brasileiro. Acho que são daqueles times lá de cima. Que eu acho que, foi como eu falei, acho que é entre Flamengo, Grêmio, Palmeiras, os três principais. Inter e Atlético Paranaense acho que correm por fora ali. O Inter, pelo que estava apresentando antes, o Atlético Paranaense pela estruturação que tem e tal. E o São Paulo, eu não vejo hoje mais. Eu acreditava mais no São Paulo antes da pandemia, e hoje eu não estou vendo mais isso, porque o Diniz sempre, quando chega lá no ápice, ele acaba que para. Fala aí. O Atlético Mineiro do São Paulo está nesse bolo aí também? Exatamente. Faltou o Galo do São Paulo. De vez em quando a gente esquece de Minas, mas Minas vai ter. Minas terá representante no campeonato da Série A, né? Que é o Atlético Mineiro, e o Cruzeiro joga a Série B já com pontos a menos. Uma pena para o Cruzeiro, é um outro assunto. Mas eu acho que o Atlético Mineiro pode chegar, talvez para esse primeiro momento não, porque eles ainda estão ajeitando muito, estão tendo muito problemas contra times pequenos, mas eu acredito que pelo menos a Libertadores é a realidade certa do Galo. Vai depender também da diretoria, né? Tudo depende da diretoria hoje em dia. Exatamente. O planejamento do Galo está sendo ambicioso, né? Não sei se está sendo tão bem estruturado assim, tão responsável quanto, né, a gente gostaria, quanto seria o ideal, mas se tem um lado bom nessa história, que está trazendo muita gente, está investindo, está trazendo jogador, né, contratando meio mundo, pode ser que dê um resultado imediato, tem um ótimo treinador para isso. Mais acima ainda do que a Libertadores é o sonho do título. Tem com certeza o Flamengo como o principal candidato, né, que é o time que vem de um ano maravilhoso, em 2019, acabou perdendo o Jorge Jesus, mas também trouxe um outro treinador de prestígio, é o time mais badalado do Brasil no momento. E eu queria saber, tem alguém que ameaça
esse posto do Flamengo de favorito? Tem alguém que chegue próximo ali para brigar ou é o Flamengo mesmo favorito ao título? Então, eu avalio da seguinte forma. O Flamengo continua favorito. Antes da pandemia, com o Jorge Jesus, era favorito assim, disparado, para disparar nas 12, 13 primeiras rodadas e só administrar o título no final. Só que com essa nova configuração do Campeonato Brasileiro, acredito que ficou mais igual. Mas mesmo assim, ainda não vejo um segundo definido. Eu acho que o segundo lugar ali para disputar com o Flamengo é uma disputa grande entre o Palmeiras, que o Luxemburgo está começando com os garotos a ajeitar agora. Tem o São Paulo, o Grêmio, que com o Renato Gaúcho já tem uma história, mas precisa ajeitar, ainda não está na melhor fase. Tem o próprio Inter e o Galo. Eu acredito que são esses 4 times aí que vão disputar. Esses 5 times vão disputar as 4 primeiras vagas. Aí depois vem São Paulo e Atlético Paranaense ali correndo por fora, na minha opinião. E o Santos, que esteve em segundo no ano passado, acredito que esse ano não vai ser o melhor ano do Santos, não. É inacreditável que a gente vai falando aqui dos times e todo time que a gente... Quase todos os times que a gente comenta, a gente fala assim, mas tem que ver a diretoria, tem que ver porque a bagunça que tá os times brasileiros é brincadeira. O Atlético, tem que ver como é que tá a diretoria do Atlético vai levar. O Santos tem que ver se a diretoria não vai deixar todos os jogadores sair na justiça porque não recebem. O Vasco, se a diretoria não estragar, né, a paixão da torcida que tenta levar o time há tantos anos, né, em meio a essa bagunça que é a diretoria do Vasco. Enfim, parece que a diretoria joga contra. Parece que é a torcida e os jogadores contra o adversário e contra a própria diretoria. Inacreditável. Eu concordo com você na parte que você falou do Flamengo. Eu acho que tem times no Brasil que podem ganhar do Flamengo em jogos. Num jogo, num mata-mata, num confronto no campeonato. Tem times que dão um jogo. Inclusive, na primeira rodada tem um Atlético e Flamengo, que é um jogo que tem tudo para ser muito bom. Um jogo muito equilibrado. Mas eu acho que no longo prazo mesmo, o time que tem condição de apresentar um nível de futebol mais consistente durante o ano inteiro e por isso tem um favoritismo, para mim também é o Flamengo, né? E já que a gente está falando de Campeonato Brasileiro, você quer falar mais alguma coisa do Flamengo? Só um ponto que hoje várias notícias pipocaram, em várias conjecturas foram formadas em torno da apresentação do Dominic Torrent, que é a única que eu queria falar aqui no podcast hoje é um tweet da Raíza Simplício, que é acho que uma jornalista que cobre o Flamengo. E ele me disse hoje, eu já tenho na minha mente a equipe para o próximo jogo. Ou seja, o cara já chegou trabalhando, vai ser muito interessante o início de trabalho de São Paulo com o início de trabalho dele. E se der certo, irmão, é a mesma. Exatamente, a torcida do Flamengo está bem empolgada. Essa entrevista dele hoje, a coletiva, foi bastante interessante, né? Ele falou algumas coisas, valorizou bastante o Flamengo, fez aquela também para a galera, né? Que a galera gosta de falar que o time é grande, que o time é imenso e tal. Deu uma valorizada e foi bastante interessante, mostrou bastante conhecimento também do Flamengo, do futebol brasileiro, o cara que está chegando bem. Mas como o assunto aqui é Campeonato Brasileiro, a gente vai ter que falar de Cartola, né? A gente tem a nossa Liga do Cartola, a Liga aqui da 11, a Liga mais resenha do Brasil, com certeza disparado, né? E uma liga que eu vou estar com o meu time, você vai estar com o seu, vai ter o time da 11, né? Tem os convidados também, os nossos seguidores, a rapaziada que está com a gente, que também está lá participando. E eu queria saber, se tem alguma dica aí para a rapaziada dessa primeira rodada? Meu time já está montado, o esquadrão já está montado, eu quero saber de você, dar uma pincelada aí e dar umas dicas aí para a rapaziada que vai competir com a gente. Então, a primeira dica, eu acho, é ficar até o último dia revendo seu time, porque já está certo que vão ter jogos adiados, então nem todos os jogos valerão para o Cartola. É o caso de Palmeiras e Corinthians, talvez não joguem no domingo, acho que está certo já, de não jogar no domingo pelo Brasileiro. Tem o caso do Bahia, talvez Grêmio, talvez Inter, porque a final é contra o Caxias, enfim. Eu queria só, antes, pincelar o Fluminense e Botafogo, que eu acho que disputa ali no meio da tabela para finalizar os 4 grandes do Rio, junto com o próprio Santos que eu mencionei. Eu acho que a gente tem uma passeada boa, mas eu não apostaria em Fluminense e Botafogo nessa primeira rodada. Talvez o Botafogo, o Fluminense visitaria o Grêmio, então pode ser também que não tenha jogo para a próxima rodada. Acredito que é apostar no Flamengo para começar, principalmente com os que estão baratos ali, o Everton Ribeiro, o Rafinha, o Gabriel. Eu acho que qualquer time do Cartola, se você não tiver esses caras, tá louco.
tinha apostado antes de saber que adiariam talvez as rodadas de quem jogasse final do seu estadual. Eu tinha apostado bastante em Grêmio, Palmeiras e Corinthians. Mas não vai ser o caso mais, porque pode ser que o Grêmio não jogue, Palmeiras e Corinthians também não. Então, a minha dica seria talvez o Flamengo hoje. Santos e Bragantino, eu acho que vale botar ali um goleiro do Bragantino, talvez, porque Santos na Vila é um time que ataca bastante. Tem também Fortaleza e Atlético Paranaense. Eu tinha escalado o Santos, não sei como é que vai ficar até lá. O Santos é um ótimo goleiro e o Fortaleza com o Rogério Ceni ataca muito, ou seja, o Santos tem muita chance de fazer várias defesas, uma coisa que eu mesmo já acho. Tem o Inter contra o Coxa, Ceará e Sport. Pode ser um jogo bom para apostar num fora de casa, porque o Sport está quebrado. Eu acho que é mais nesse sentido. E você? Então, eu tava mais ou menos igual a você aí, apostando em Grêmio, Palmeiras e tal. Mas eu ainda estou mantendo alguns jogadores do Grêmio no meu time, né? Esperando se caso eles saiam. Agora o Cartola, né? O mercado vai até em cima da hora do jogo. Então eu estou mantendo aqui, eu estou de Jeromel com a 3 e com a faixa aqui na minha zaga. Muito consistente o Jeromel, né? Jeromito do Cartola. E a minha outra aposta que eu vou indicar para vocês é o Marinho no ataque. O Marinho voltou muito bem no pós-pandemia, fazendo gol em todos os jogos, se eu não me engano. Ele fez 3 gols nos 3 últimos jogos do Santos, embora tenha sido expulso no jogo da eliminação do Santos contra a Ponte. E eu não sei se está dando para ouvir aí, mas tem um motoqueiro que está passando aqui agora, gente fina que está passando, parece que está passando aqui dentro do quarto, cidadão. Mas a outra dica é o Marinho, ele voltou muito bem no pós-pandemia e eu acho que tem tudo para responder em campo aí esses casos de racismo e tal, responder na bola, mostrar que ele é superior a isso tudo, que ele é o cara. Então eu vou com essas 2 dicas aí principais que estão no meu time e o resto do pessoal vê jogando contra a gente lá no Cartola. Beleza? A gente fica por aqui. Muito maneiro bater esse papo contigo, Lucas. Muito maneiro conversar com a nossa rapaziada aqui mais uma vez. Convidando todo mundo sempre a seguir a gente em todas as redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter, no Facebook. Tem o nosso blog, que direto está saindo matéria, está saindo texto nosso. YouTube e Spotify sempre alimentados aí com o nosso podcast. Então é isso. Sigam a 11 contra 11, estejam em contato com a gente para a gente trocar essa ideia e estar sempre falando de futebol. É isso, rapaziada. Tchau, tchau. Valeu.